quando o cliente te contrata, ele precisa confiar no seu trabalho e você precisa mostrar resultado. Né? Exatamente. Então, essa tranquilidade que o cliente busca, e eu acredito que tenha sido esse o fator determinante para a contratação desse projeto, o cara já tem essa experiência. Ele já me deu inicialmente aqui uma ótica muito similar. Eu vou contribuir com ele, eu vou chamar os meus parceiros, meu engenheiro de produção, vou chamar o meu gerente de fábrica, vou todo mundo trocar uma ideia aqui. E o cliente é engenheiro de alimentos ainda. Ótimo, é melhor até, né? Porque você já tem uma linguagem ali um pouco mais técnica, mais alinhada, né? Então, esse é um grande trunfo, né? E a minha principal observação com relação à questão do cliente comercial é o comprometimento, né? Porque ele quer que o produto ocorra, ele também quer que o produto tenha velocidade, né? Com maior assertividade, com menor custo. Então, esse comprometimento ele engaja, né? Você tem uma responsabilidade associada à responsabilidade de projeto, a responsabilidade de fazer com que aquilo aconteça naquele prazo, naquele preço, naquele custo, né? Então, eu acho que esse é o principal incentivador de trabalhar com cliente comercial, né? Porque às vezes você teve a experiência assim, de trabalhar com clientes de outros nichos e observa que existe uma diferença. Né? Não, a diferença é gritante, na verdade, eu diria. Se você for comparar, inclusive, com o cliente residencial. O cliente comercial quer tudo pronto. Exatamente. E, sinceramente, não é todo mundo que está preparado a desenvolver tudo pronto. Exato. Assim como não é todo mundo que vai estar preparado para... Então, pegar uma demanda dessa e colocar no escritório, às vezes. Para trabalhar com, sei lá, efetivamente com ambientação de escolha desde cortina, tapete, cadeira, mobiliário. Então, assim, isso, como eu disse, né, não é uma questão de melhor ou pior. É de se posicionar e saber suas fraquezas e suas potencialidades. Exatamente. Tanto que hoje a empresa a gente não pega mais ambientação de residência, por exemplo. Sim. Na verdade, mas a arquitetura a menos que a gente faça a residência completa. Mas, arquitetura e ambientação, é isso? Isso, integrado. Eu vou entregar ela pronta. Beleza, a gente faz. Mas ambientação de um apartamento, por exemplo, hoje a gente não faz mais. Hoje a gente prefere indicar. Por que isso? Porque a gente consegue gerar muito mais resultado. Sim. Pro cara. Não tô falando nem da gente. Mas pro cara. A gente vai conseguir gerar muito resultado. E se entra um cliente desse dentro de um processo, às vezes ele pode até quebrar outros fluxos, né? Sim. Porque você começa a ter que atender aquela demanda, porque um cliente, eu costumo dizer o seguinte, um cliente de 10 mil e um cliente de 100 mil, eles precisam da mesma atenção. Né? Então, você precisa entender qual é o seu cliente para que você consiga ter ali o melhor resultado para ele. Para você também, evidentemente. Né? Mas a escolha é sua, do seu cliente. Né? É consequência. É uma consequência. Agora, me conte. Dentro dessa trajetória, a gente vai para alguns anos de foco. 10 anos. Para não dizer 11, são 11 ou 12? Vai fechar 12. 12. Vamos para 12. Não, vai fechar 11, perdão. Perfeito. Estou querendo acelerar o processo. Mas vai dar certo. A gente vai chegar lá. Então, você já teve experiências positivas, experiências que não foram tão positivas. Né? E das experiências que foram positivas, você traz as lições, e é verdade o contrário. Das experiências não tão positivas, você também traz lições. Né? O que é que já aconteceu aí? Pedindo licença aqui a Andrei para utilizar um quadro que ele tem, que são os perrengues. Sim, sim. O que é que já aconteceu aí com você de curiosidade, de perrengue, de situação que trouxeram você a rever processo, trouxeram vocês a repensar a estratégia? Isso acontece em qualquer evolução empresarial. Bacana. Assim, uma das coisas que a gente avaliou que seria interessante, a gente passou um pouco na pele também. Essa questão de alimentação, de residência, a gente percebeu que era muito esforço para o que a gente... O que é que acontece? Como a gente faz pouco, a gente não está com todo o processo encaminhado da mesma forma que a gente faz o processo comercial. Sim. Então, se a gente faz pouco e diminui essa quantidade de tarefa, da mesma tarefa, significa dizer que a gente vai ser um pouco mais devagar. Significa dizer que, eventualmente, a gente não tenha a mesma relação. E, até por uma questão de perfil, eu ia falar um negócio aqui, estou até com receio. Não, fica à vontade. O perfil de residência, de ambientação, é um pouco diferente do meu perfil, por exemplo. Eu vou falar até mais sobre mim. Claro.
Meu perfil... Sintonia sua, né? Ontem, anteontem, vamos fazer, Comércio, bora. giro, Vamos entender o que é o negócio, processo. o que é para fazer, o que é o processo. Cacete. Ambientação, meu amigo. Muitas vezes você tem que Eu tô ser falando em babá, modo slow, cara. É. Então, eu tô falando de um... Não que o negócio, eu não tô falando de sonho. Mas quando eu vou para uma ambientação de residência, de um apartamento, por exemplo... eu estou falando de um momento mais íntimo, muitas vezes. Você tem que entender muito a cabeça daquela pessoa especificamente. Mais nessa velocidade. Entender a cadência, entender Cara, a eu cadência. sou 220, cara. Sou Entendi. muito acelerado. Então, eu não me dou muito bem. Sendo bem, estou falando até mais de mim nesse Eu entendo caso. com clareza, cara. Quando Hugo, que é meu sócio, ele se dá melhor nesse processo do que eu, por exemplo. O perfil dele traz isso. Perfil, cara. Perfil. Ainda assim, a gente preferiu, por uma questão de estratégia, por uma questão de gasto de tempo, por uma questão de objetivo final. De resultado. Velho, vamos segurar esse produto, vamos chamar de produto, esse serviço, e vamos dar ênfase nos demais. Em relação à residência, se vier a residência completa, a gente desenvolve, que faz sentido. Faz sentido. Ele dá uma cara única, é outra pegada. Eu já estou gastando aquele tempo completo, é outra coisa. E seguimos com o nosso core business, né? Seguimos com o nosso... Olha outra palavra, né? Como é essa palavra aí? Core business. Core business. Muito bem. Ou seja, a gente segue com a nossa principal atividade. Com o nosso principal ponto. Que hoje a gente está misturando. O principal produto, né? O principal produto que, na realidade... Então, assim, hoje a gente está misturando, hoje a gente está trazendo outras opções, hoje a gente está modelando o negócio de maneira diferente, hoje a gente cria oportunidades de maneira diferente. Aí é outro podcast, velho. Bom, pessoal, se você gostou desse corte, se inscreva no nosso canal. E se você tiver alguma dúvida sobre o tema, deixa aqui nos comentários. E um grande abraço.